2h22, horário oficial de Brasília. A gente volta a falar aqui do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, estúdio da Band News FM, dentro do espaço da Copart. O salão está só começando e a nossa programação especial aqui do salão também só começando, desde ontem, da Van Premier. E agora, a exatas 2h23, o público está visitando os estandes, está visitando o Salão do Automóvel de São Paulo pela primeira vez. Os portões foram abertos ao público a partir do meio-dia, então tem muita gente. Para quem está nos acompanhando na live, nas redes sociais da Band News FM, primeiro tem aqui vários convidados mais do que especiais. E segundo, tem muita gente visitando o stand da Copart, o estúdio da Band News FM, bombando o salão. E vai bombar também no seu rádio, a partir de agora, com transmissão simultânea no YouTube da Band News FM, o nosso assunto. Você já ouviu a vinhetinha Fórmula 1? Para quem está vendo a gente, já está vendo caras conhecidas. Odinei Edson, o nosso comandante, narrador da Fórmula 1 da Band News FM. Daqui a pouco ele vai falar há quantas décadas que ele narra a Fórmula 1 na Band News FM, sem falar de idade, Odinei, sem falar de idade. Prefiro falar da idade. Alessandra Alves, nossa comentarista já há muito tempo da Band News FM e uma cara nova para a Band News FM, mas um velho conhecido também do público do automobilismo, o Carlos Costa. Vou começar então com o nosso comandante. Já trabalhamos em diversos grandes prêmios do Brasil, diversas transmissões de Fórmula 1, uma pessoa que eu considero demais, pessoalmente e profissionalmente. Odinei Edson, seja muito bem-vindo ao estúdio da Band News FM, no Salão do Automóvel, tudo bem? Obrigado, Coutinho, um abraço para você, boa tarde a todos, Alessandra, todo mundo, o cara tá aqui com a gente, enfim. Primeiro eu achei que você tava estranho, rapaz, você começou a falar, não olhava para nós, e depois que eu vi que você estava olhando para a câmera. Tem uma câmera aqui, filmando aí, tô acostumado só com o rádio, eu falei, o que aconteceu com o Coutinho, que tá falando e só olha pro outro lado de lá, na parede. Aí depois que eu observei que tem a câmera lá. Por falta de uma, tem duas aqui, ó. Tá, tem aqui e ali. Tá bonito aqui, tá invocado, né? Mas o salão sempre daquele jeitão, fazia tempo que eu não via no AMB e gostei do que vi. Bem sofisticado, ar-condicionado, enfim, tá mais confortável. Virou, sem dúvida alguma, uma boa referência para eventos, né? Bacana. Só organizar um pouco mais o trânsito lá fora, que é uma história um tanto quanto complicada pra gente. Talvez é melhor a gente não entender, só fazer o que pedem e tá tudo certo, né? Mas você dá uma volta para voltar no mesmo lugar, para chegar no mesmo lugar e congestionar mais o trânsito. Porque quanto mais você anda nas ruas de São Paulo, mais congestionamento vem. Mas enfim, tá bonito, tá gostoso. E gostei aqui do estúdio, tá bonitão, hein? Tá legal, tá bem bonito, tá bem bonito. Alessandra Alves, por falar em beleza, tá aqui com a gente também, né? Aliás, tá. Você vai ver a beleza agora, quando você ouvir a voz dela. Então, é isso que eu ia falar, mas eu não tava falando de beleza física apenas. Quem está acostumado a acompanhar... Você vai ter que explicar melhor essa frase. Como assim, da voz? Você vai ver agora. Quem está acostumado com as transmissões da Band News FM de Fórmula 1 sabe que é uma das pessoas que mais entendem de automobilismo e eu estou falando de verdade. A gente está com um problema aqui no nosso sinal com o André Coutinho. A gente tenta retomar o contato para você acompanhar esse especial que ele está fazendo de Fórmula 1, direto do Salão do Automóvel. Tá com o nosso timaço da Fórmula 1 por lá, Alessandra Alves, Odinei Edson. A gente tenta retomar o contato para você conseguir ouvir a programação toda que o Coutinho tá fazendo por lá. E você, ouvinte, segue com a gente, pode participar, viu? O WhatsApp segue aberto para você pelo nosso 11 999 592 100 nesse sábado muito agitado, marcado pela cobertura da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você, ouvinte, fica com a gente, fica por aí. Tem muita notícia, muita informação pela frente. Hoje que é sábado, dia 22 de novembro de 2025. A gente está fora do ar, só no rádio, no YouTube, mas algo aconteceu, então a gente vai tentar restabelecer Coutinho, a gente está te ouvindo. Você está nos ouvindo? Agora voltamos? Voltamos, Coutinho. Você estava falando sobre essa pessoa maravilhosa que está do teu lado, a beleza da Alessandra Alves. Foi aí que eu parei.
Exatamente. Você viu, Alessandra? Você Puxa vida, hein? tem aquela história de a pessoa ser tão inteligente, ser tão especial que para o trânsito. Você parou uma transmissão, Parou uma transmissão. de Olha, programa especial de Fórmula 1. Então volta tudo, porque ninguém te ouviu, que Ale. pena. Não, então vamos voltar. Mais porque uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo ao estúdio da Band News FM no Salão do Automóvel. Boa tarde, Coutinho. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Odinei. Sempre uma alegria, um prazer. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo também. E eu estava falando antes, Coutinho, que vir para o Salão do Automóvel é uma coisa que me traz muita memória afetiva, porque eu, além de ser filha de um engenheiro que trabalhou durante 30 anos na Ford, meu pai já falecido, então a gente tinha uma ligação já com a indústria automotiva, mas eu também trabalhei num curto período como assessora de imprensa na Ford. Então trabalhei como assessora de imprensa aqui nesse Salão do Automóvel. E quando o Odinei falou de ar-condicionado, realmente é um baita de um diferencial aqui no distrito Anhembi, porque antes o pessoal vinha para cá, sofria, mas vinha, porque todo mundo vinha para cá para olhar carro, porque brasileiro adora carro. Né? A gente vinha pro lançamento do ano seguinte do Fusca. Isso aí. Fale por você, Odinei. Eu não era nascido nessa época. Os lançamentos era bem uma época, porque quase sempre era, do que eu me lembro, era sempre no final do ano. Então, justamente os carros eram lançados nessa época do ano. Então, fazia sentido você pegar o carro de 2026 em outubro, novembro de 2025. Agora, os carros são lançados no primeiro semestre ainda, já não entendo qual é a lógica, mas tudo bem, deve ter alguma. Bom, quem acompanha... Há quanto tempo que tem a Fórmula 1 na Band News FM, Odinei? Você sabe de cabeça? Desde que começou, quase. Desde 2005, né? 2006, talvez. Talvez, por aí, não sei eu entrei em 2008 e eu já participei da transmissão do Grande Prêmio do Brasil em 2008. Então, com certeza, 2008 tinha. Sim. Então... a primeira corrida que eu fiz foi o Grande Prêmio da Turquia de 2007, fui como convidada. Mas da RB, né? Não, já na Band News FM. Já Band News? Band News FM. Foi vitória do Felipe Massa, inclusive, aquela corrida. Pé quente, hein? Pois é. Então, 2007, no mínimo, a gente já estava lá. Me lembro da gente fazer daquele estúdio. Quem estava na mesa naquele dia? Luiz Megali. Olha só. Era o Megali que tá. Mas assim, no grupo Band, eu tô desde 95 na RB. Quando era uma criança. Era uma criança. Não queria falar nada, mas eu... É verdade, mas por que eu estou falando isso? Porque o ouvinte da Band News FM que está habituado a acompanhar a programação já está muito habituado com as vozes do Odinei Edson e da Alessandra Alves, da transmissão, do ritmo, da rapidez do Odinei para narrar uma Fórmula 1 num rádio, que para você hoje em dia deve ser fácil, mas que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas que não é nada fácil você narrar uma Fórmula 1 num rádio. O Odinei faz de forma brilhante, como a Alessandra Alves é essencial para levar o ouvinte da Band News FM para dentro de uma transmissão de Fórmula 1 com muita informação, com muita descrição também. E são vozes velhas conhecidas do nosso ouvinte. E a gente trouxe aqui uma pessoa que acabou de entrar para a Band News FM, que tem uma história também no automobilismo. Se apresente para o ouvinte da Band News FM. Seja muito bem-vindo à nossa equipe. Tudo bem? Fala, Coutinho, Alessandra, Odinei, prazer estar aqui com vocês. Realmente, cara nova na Band News FM, mas velho conhecido do automobilismo, eu diria. Estou acompanhando aí profissionalmente esporte a motor desde 2019, então 6 GPs aqui em Interlagos, dá para ter uma breve noção do nosso esporte aí favorito para debater aqui com o Odinei, com a Alessandra e contigo, Coutinho. Mas olha, na última madrugada a Fórmula 1 nos entregou bastante assunto pra gente abordar aqui no programa de hoje e vamos trocar figurinhas aqui sobre a elite global do esporte a motor. Boa, olha, falou bonito, hein? Falou Só? bonito. Odinei, a gente vai falar, claro, do Grande Prêmio de Las Vegas e dessa reta final, mais uma reta final de Fórmula 1 que parecia que ia ser chata, que ia ter um campeão tranquilo. E aí o Piastri resolveu virar o André Coutinho dirigindo, o Lando Norris apareceu e um tal de Max Verstappen resolveu também mostrar por que ele é o Max Verstappen. Mas, antes de mais nada, como é que foi essa história lá atrás, nos anos 90, de narrar a Fórmula 1, que hoje pra gente é tão natural, nós como ouvintes, mas narrar a Fórmula 1 no rádio, Odinei? O rádio tem uma história muito grande no automobilismo, né? Começou com o Barão, ainda lá atrás, com o filho dele correndo. E a primeira vitória do Emerson foi transmitida pelo rádio, pela Jovem Pan na época, pelo pai dele. Então, é um histórico muito forte que tem o rádio, né? O rádio brasileiro, o rádio de São Paulo, tem uma tradição e uma ligação
que sobrevive a tudo que se passou e que se mudou, é muito forte. Você pega o rádio de São Paulo hoje, e do Brasil num todo, ele tem uma força incrível no meio de comunicação. Muito diferente de outros países, que o rádio não se destaca tanto e tem uma função um pouco diferente da nossa, né? Mas o rádio é um grande formador de opinião e formador claríssimo de emoção esportiva, né? Não é só no futebol. Eu transmiti vôlei, transmiti atletismo, todos os esportes, o rádio sempre teve uma presença muito marcante. Então o rádio vem nessa tradição. A RB, a Bandeirantes, nos anos 80, transmitia todas as corridas de Fórmula 1, né? Então nós pegamos carona nessa história aí toda, e o que é gostoso é que a gente está conseguindo manter. Esse que é um prazer muito grande, que é uma satisfação pessoal realmente bastante intensa, que é conseguir manter acesa essa chama dessa comunicação. E a Fórmula 1 é um veículo que sempre é um esporte que sempre trouxe muita emoção. E a gente conseguiu traduzir essa emoção, que é muito difícil, né? Porque explicar a dificuldade que é dirigir de um carro de Fórmula 1, eu ainda não consegui, com 30 anos só de Band, e mais não sei quanto. É muito difícil você conseguir passar, porque você pega o futebol, o cara pega a criança, né, vê a bola, se encanta, a bola chega até ele, bate na canela, volta, o que ele percebeu? O grau de dificuldade que é dominar a bola. E aí o que ele faz? Ele projeta e valoriza quando ele vê lá na frente o Ronaldinho e tal fazendo o que faz com a bola, aquilo que ele não consegue fazer, porque ele vive a experiência própria. Então ele tem o valor agregado dentro dele do grau de dificuldade que é aquilo. O automobilismo é muito diferente, porque eu nunca entrei num carro de Fórmula 1. Mas hoje eu imagino, e muito próximo da imagem, da realidade que é. Então eu, por exemplo, faço um contraponto. A minha sensação porque o carro de Fórmula 1, ele é tecnologicamente incrível. Mais do que incrível a tecnologia, é o desconforto daquilo. Não tem conforto nenhum, aquilo é uma carroça para o piloto, aquilo é uma coisa absurda. Então eu me imagino assim, indo para o Arizona, entrando no meio de um matagal lá e achar um cavalo virgem, selvagem, montar nele em pelo e voltar andando. Né? Então, é mais ou menos dirigir um carro de Fórmula 1. Aquilo é um coice, é uma coisa desproporcional. Então, se a gente tivesse uma realidade do grau de dificuldade que talvez valorizasse ainda mais e fosse um esporte ainda mais de massa. Né? Então, essa dificuldade é que gera uma energia para continuar tentando explicar isso para quem gosta da Fórmula 1, quem gosta do esporte. A diferença é que o cavalo não tem tanto botão no volante, né? Então é menos complexo. Ele responde mais rápido, né, aos seus comandos, ainda que ele seja selvagem, né? Eu acho que uma coisa, Coutinho, quando o Odinei estava falando, eu estava me lembrando, uma vez perguntaram para o Galvão Bueno, o que é mais difícil narrar, futebol e Fórmula 1? Ele nem hesitou em responder, ele falou, Fórmula 1 é muito mais difícil, porque o futebol... a ação, ela está toda ali contida naquele retângulo em que o narrador está olhando. Claro, tem coisas acontecendo fora do lance, né, da bola em si. Mas, no máximo, que você vai ter uma movimentação do banco de reservas, alguma coisa que aconteça na arquibancada, mas está tudo ali. Na Fórmula 1, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que não está aos olhos do narrador, nem aos olhos do público. Então, tem também que fazer essa conjunção de tudo que está acontecendo, porque muita coisa que não está mostrando vai explicar a corrida lá na frente. E é uma delícia acompanhar a Fórmula 1 com vocês, de verdade. Estou falando como ouvinte, é uma delícia acompanhar, porque tem muita informação, tem muita descontração. Isso eu não entendo, mas som, tudo bem. Tem som, a gente tem o som do carro, tem o som da equipe falando com o piloto falando com a equipe, então é uma delícia, é completo, tanto para quem não entende absolutamente nada de automobilismo, quanto para quem entende absolutamente tudo de automobilismo, e isso que é muito legal. E para essas duas pessoas eu queria que o Carlos falasse para a gente o que aconteceu nessa madrugada. Você acompanhou a definição do grid de largada para o Grande Prêmio de Las Vegas? Eu madruguei aí para assistir a classificação, né, antepenúltima etapa do campeonato, um quali decisivo, tendo em vista a situação de tabela, né, o Norris chega com 390 pontos, 24 a mais que o Norris, que o Piastri, perdão, o Verstappen bem aquém na tabela, 341 para o piloto da Red Bull, então uma classificação decisiva, o Norris acabou levando a melhor.
A McLaren chegou um pouco cética para esse GP de Las Vegas, mas do ano passado para cá eles conseguiram acertar o carro para a pista lá no estado de Nevada. Claro, a condição climática eu acho que teve um impacto bastante importante nesse sentido também. Vamos ver se a Red Bull conseguiu acertar o carro do Verstappen para a corrida, porque o ritmo de corrida vai ser determinante também. E há a expectativa de que a prova seja no seco, né? Largada 1 da manhã, horário de Brasília, 8 horas da noite, horário local. Mas foi uma classificação bem conturbada, começando com o acidente Alex Albon, Hamilton eliminado, que a gente tem vários temas para falar aqui, mas eu acho que o Norris sai muito forte no contexto de briga por título, e o Piastri só quinto no grid levou um grande prejuízo. Na disputa do título mundial, a chuva literalmente caiu do céu pro Norris. É verdade. E o Norris, ele é um piloto que a gente, na nossa transmissão, a gente tem sido muito crítico a ele, não necessariamente dentro da pista, mas a atitude dele, não só em relação a uma atitude meio blasé do tipo, se eu não ganhar tudo bem também, automobilismo não é só ganhar e tal, e o fã de Fórmula 1 fica muito bravo com esse tipo de coisa, porque eu acho que o fã do esporte, de uma maneira geral, ele gosta de ver o cara que vai pra cima, que quer ganhar a qualquer custo. Ainda mais o brasileiro que se acostumou com o Senna. Pois é, exatamente, o segundo colocado é apenas o primeiro entre os perdedores e tal. Mas o Norris também tinha uma atitude que parecia que ele afinava quando o Verstappen chegava próximo. Então, a atitude que ele tinha com outros pilotos, com o Verstappen, era diferente. Alguma coisa aconteceu com o Norris nas últimas corridas, e eu não vou nem falar que foi o GP da Itália, quando teve aquela troca de posições e tal, mas ele parece que está mais confiante nele mesmo. Talvez seja uma questão mesmo de emocional, mas ele está pilotando de uma forma bem mais eficiente, principalmente. Ele tem errado muito pouco. Então, acho que esse é algo que traz talvez seja essa explicação para... Ele fez um grande prêmio aqui em São Paulo irrepreensível e agora se deu bem também, e se deu bem na chuva, que não é uma coisa que qualquer piloto pode fazer. Né? E é curioso, né, Odinei? E do outro lado, o Piastri parece que mentalmente desabou. E me parecia até, esses que últimos 4, 5, que ele era mais frio, né? Então, mas a Alessandra uma vez falou uma coisa que chamou atenção. Ele era tão frio que a gente não conseguia perceber o grau de timidez que estava por trás dessa frieza toda, né? Então, às vezes, acaba pegando um pouco. O Norris mudou o comportamento dele. O Norris veio aqui para São Paulo e não foi no jogo do Palmeiras, ele é palmeirense. Anos anteriores ele ia para o jogo, ele está concentrado, ele está focado. Mas eu estou curioso para ver o Norris agora nessa corrida especificamente, porque ele vai largar em primeiro, está liderando o campeonato. Eu quero ver a maturidade dele, como de tantos outros gênios e grandes pilotos do automobilismo se perderam, na solidão da liderança. Se ele realmente conseguir largar com esse carro, e se carro tiver ar limpo, tiver pista seca, apesar do muro estar na orelha o tempo todo, ele pode abrir uma boa diferença para o segundo colocado. E se ele abrir essa diferença, ele vai ficar na solidão da liderança. E a solidão da liderança pode trazer uma mexida emocional. E o muro lá é imperdoável. Então não permite um mínimo de erro. Se é uma pista que o cara vai lá e volta na área de escape, ele tem chance de poder superar essa solidão da liderança. Então eu estou curioso para ver como é que emocionalmente vai estar o Norris se essa situação for criada depois da largada do Grande Prêmio de Los Angeles. A gente vai voltar a falar de Fórmula 1 por aqui, finalzinho do nosso primeiro bloco, programa especial de Fórmula 1 no Salão do Automóvel, espaço da Copart, estúdio da Band News FM. Como funciona a cabeça do Odinei é espetacular, né? Ele já pensou adiante. Eu estava para perguntar ali da primeira curva, porque o Max Verstappen não tem praticamente nada a perder, o Norris tem tudo a perder e o Verstappen vai para cima. E o Odinei já está pensando lá na frente com a solidão da liderança. Adorei a solidão da liderança. Já a gente volta aqui para falar mais de Fórmula 1, para falar do Bortoleto também, que vai largar em 18º lugar. Mas, acima de tudo, a temporada do Bortoleto e o futuro do Bortoleto e do Brasil. A gente perdeu o contato com o André Coutinho, deu uma travada, mas ele justamente fazia esse encerramento, jogando aí. Daqui a pouco ele volta direto do nosso estúdio especial, dentro do Salão do Automóvel, com o nosso programa especial de Fórmula 1. Agora, notícias aí da tua cidade, da tua região.
Ministério da Cultura, Fundação Bienal de São Paulo e Itaú apresentam... Neste domingo, 23 de novembro, tem Festival Bienal no Mangue. A partir das 15 horas, shows gratuitos de Bur, Marcial Salu e Mundo Livre S.A. celebram o Mangue Beach na Bienal. Evento gratuito. Saiba mais em bienal.org.br. Cabeça que sabe, não sabe que cabe. Parceria estratégica Itaú, patrocínio Master, Bloomberg, Bradesco, Petrobras, Vale, City e Vivo. Realização Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal. Apoio Instituto Bandeirantes. Bem-vindos ao Espaço Ibéria São Paulo, um ambiente exclusivo na rua Oscar Freire 777, onde você poderá viver uma viagem completa sem sair do chão, explorando a experiência de voar com todos os 5 sentidos. Vamos decolar juntos? O espaço estará aberto todos os dias da semana durante todo o mês de novembro. Acesse espacio.iberia.com/pt-br. Garanta sua reserva e aproveite cada detalhe dessa experiência única. Esperamos por você. ZYD 854, Rádio Band News FM São Paulo 96.9. No aplicativo Band Play e pela internet bandnewsfm.com.br. Band News. 2h43, agora 2h43. É claro que a gente vai falar muito ao longo do dia, como tem falado desde as primeiras horas, sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente abre aqui um rápido espaço para as notícias locais, porque olha só, a gente tem alerta da Defesa Civil. Tava um sol lindo aqui na capital paulista, pelo menos aqui na Zona Sul, onde ficam os estúdios da Band News FM, no Morumbi. Tava um sol muito forte, só que deu uma virada no tempo, fechou com tudo. A gente já tinha previsão de chuva forte para amanhã, e agora o tempo já começa a virar. Segue abafado, 28 graus na capital paulista, nesse ainda início de tarde, mas nuvens carregadas se formando por aqui. Tem esse alerta da Defesa Civil, não só aqui para a capital, mas para o estado de maneira geral. Vamos ler juntos a nota aqui? Defesa Civil do Estado informa que entre domingo e terça-feira, a lenta passagem de um sistema meteorológico pela costa da região do Sudeste vai favorecer a formação de chuvas fortes acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade até de granizo em várias áreas do estado. Tem previsão de muita chuva para as regiões: Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, região metropolitana da capital e Baixada Santista. Risco alto para regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sorocaba. Médio para Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto. E aí a Defesa Civil faz uma série de recomendações de cuidado, principalmente para você que está na rua. Hoje tem show do Oasis aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi. Já era a dica da Climatempo ao longo da semana, né? Traz tua capa de chuva, de preferência uma capa de chuva daquelas reforçadas, um pouco mais grossas, que você com certeza vai precisar nesse sabadão que é marcado por muitas coisas no noticiário. Tá agitado, mas a gente tem que se cuidar também por conta dessa previsão de chuva aqui em São Paulo. Tô dando uma olhada no trânsito também, gente. Pelo que eu vejo aqui no mapa, tá bem complicado o trânsito na Marginal do Tietê para você que segue no sentido Castelo. Tem lentidão que começa na pista expressa, ali perto, um pouco depois da passagem da Ponte do Limão. E o trânsito só vai melhorar depois do acesso para a rodovia dos Bandeirantes, tanto na expressa quanto na central. Na local não tá tão ruim, mas tá travado também. Tem mais de um acidente na Marginal do Tietê, causando complicação marcada em vermelho até vermelho escuro em alguns pontos aqui do mapa. Para quem segue no sentido contrário, no sentido Dutra, tem um pouco de lentidão na expressa e na central logo depois do acesso da rodovia dos Bandeirantes. Quem pega a rodovia dos Bandeirantes e acessa a Marginal do Tietê vai encontrar lentidão leve. Está marcado em amarelo aqui no mapa, não deve ter grandes complicações. Agora, quem sai da Marginal do Tietê e vai pegar a Dutra, o acesso para a Dutra está travado. Marcado em vermelho escuro por aqui, pode ser complicado para você. Qualquer informação do trânsito, manda para cá, viu? O WhatsApp está aberto para você. É o nosso 999-592. Tem ouvinte falando da chuva, é o Fernando que manda para cá. Fernando que fala do Brooklyn, Zona Sul, aqui tá bem escuro e trovejando. Vou correr para chegar na academia antes da chuva. Boa sorte aí, Fernando. Band News FM. Sandra de Belém, que bateu o carro num poste. A Nicole da Tóquio Marine tem um recado pra você. Sandra,
Para mim, todos na Tóquio Marine, você é a pessoa mais importante do mundo. Cliente Tóquio tem acesso a serviços adicionais como lataria, rodas e suspensão e troca de para-choque. Seja importante como a Sandra. Faça um seguro alto Tóquio Marine. Tóquio Marine resolve. Fale com seu corretor. O registro do produto automático não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Natal Atacadão está chamando para as melhores ofertas. Tem Bresser Aurora, Fiesta Seara, Chocotone Balduco, Jesse Perdigão, Coca-Cola e muito mais. Oportunidade única para levar mais prosperidade para o seu negócio ou mesmo mais felicidade para a ceia da sua família. No Atacadão é economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br. O Natal Atacadão está chamando. É tempo de economia. Aproveite. Consulte condições. Atacadão, seu parceirão. Band News FM. Milhões de colaboradores, incluindo você, em todo o Brasil. 13 minutos para as 3 horas da tarde, seguimos por aqui na repercussão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele segue preso na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, movimentação intensa. E por lá, como disse há pouco o Afonso Marangoni, nosso repórter da equipe da Band em Brasília, a expectativa ainda é a chegada da ex-primeira-dama, esposa do ex-presidente Michele Bolsonaro. Ela que tinha um evento do PL Mulher no Ceará e cancelou esse evento por conta da prisão do marido. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, critica a prisão do pai e diz que a decisão já havia sido feita ontem pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. O político do PL cumpre agora prisão preventiva depois de ter a tornozeleira eletrônica violada durante a madrugada. Essa decisão de hoje já estava pronta. Tá aqui. Estava pronta desde ontem, dia 21. Por que ele quer prender no dia 22? Por que ele dá uma multa de 22 milhões de reais no partido quando o Bolsonaro pede para que se investigue os indícios de problemas que possam ter havido nas eleições de 2022? Por que, ao invés de investigar, ele dá uma multa de 22 milhões? Cheio de simbologias. Isso não é jurídico. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem apuração da nossa equipe em Brasília, apuração do repórter Caian Messina. Ele conseguiu confirmar, ele que está em Brasília acompanhando tudo direto da Superintendência da Polícia Federal, conseguiu confirmar que Jair Bolsonaro disse à Polícia Federal que tentou mexer na tornozeleira eletrônica de madrugada. O Sistema de Segurança do Distrito Federal reparou ali, recebeu a notificação do rompimento da tornozeleira por volta da 00:08 de hoje. E o Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso às 6 horas da manhã. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse assunto. Band News Fórmula 1. 2h49, faltam 11 minutos para as 3 horas da tarde pelo horário oficial de Brasília. Voltamos com a programação especial da Band News FM aqui no Salão Internacional do Automóvel em São Paulo, começando oficialmente hoje e até o domingo da semana que vem, 30 de novembro. A Band News FM estará presente aqui no espaço da Copart, mas o assunto agora é automobilismo, é a Fórmula 1. Estamos recebendo Odinei Edson, Alessandra Alves e Carlos Costa, a equipe da Band News FM aqui falando bastante. Primeiro sobre o Grande Prêmio de Las Vegas, a partir de 00:30 de amanhã, ou se você preferir se programar 00:20 de hoje, né? 00:20 a gente sabe que é de amanhã, mas você não vai dormir, né? De hoje para amanhã. De hoje para amanhã. Obrigado, Odinei. A transmissão na Band News FM com Lando Norris saindo na pole position, Max Verstappen em segundo lugar e o Piastri na 5ª posição, para a gente ficar entre os 3 postulantes ao título. Para a gente mudar de página e falar também do Bortoleto, Ale, a gente, 5 corridas atrás, eu ia te perguntar, Piastri já levou? Hoje eu te pergunto, Norris já levou? Olha, eu acho que está muito encaminhado. Se eu fosse colocar dinheiro, se eu fosse dessas pessoas que apostam, eu não sou, mas eu acho que tá muito mais para o Norris. Agora, por aquilo que a gente estava falando antes, eu acho que, além de matematicamente ele estar mais próximo, está neutralizando, de certa forma, o Verstappen e o Verstappen bem mais longe na classificação, mas o companheiro de equipe dele também com uma distância cada vez maior, eu acho que a atitude do Norris leva a... Eu acho que ele está mais próximo de ganhar o título, e agora eu estou um pouco mais em paz com isso, porque até 5 corridas atrás, eu dizia, não é que eu diria, eu dizia que era um dos campeões
mais sem carisma, mais ocasionais da Fórmula 1. O GP do Brasil, o que ele fez nessa classificação hoje, eu acho que ele está construindo um título mais merecido para ele, mas nada vai apagar o que aconteceu no GP da Itália. Mais do que Nico Rosberg? Não, o Nico Rosberg é complicado também, né? Porque o Nico Rosberg não só foi questionável, se bem que ele lutou de igual para igual nos títulos anteriores, do Hamilton também, mas a saída dele da Fórmula 1, para mim, é uma coisa que eu não engulo até hoje. Eu acho que um campeão tem que defender seu título. Eu acho que é o mínimo que ele tem que fazer. Eu acho que de carisma o Rosberg entregou mais, né? Pelo menos sim, a treta com o Hamilton. O Norris nem treta tem. É verdade, você tem razão, né? O carisma até pro outro lado, né? Até pro outro lado. Né? Jogar um boné no outro, Exato. né? Aquela coisa. E tem, assim, aquele tipo de especulação. A Mercedes tinha que dar o título para um piloto alemão. Então, mas isso aí também é da teoria da conspiração, né? Mas, de fato, pouco carisma. O Lando Norris, o Odinei chamou atenção para um fato, né? Ele é palmeirense, então talvez isso também aumente a minha antipatia sendo corintiana como eu sou. Né? Declarada torcedora do Corinthians. Carlos, quem leva? Norris já levou? Você acha que ainda vai ter uma... Não é surpresa, né? Porque ainda está entre ele e o Piastri está bastante embolado, mas uma surpresa seria o tal do Max Verstappen atropelar todo mundo. Acho que ficou longe agora para o Verstappen, né? Com o gap que ele tem com relação ao líder, que é o Norris, 390 para o Lando, 341 para o Verstappen. É uma diferença muito grande, faltando só 3 etapas. A gente tem, portanto, 25 vezes 3 pontos em jogo, né, de cada corrida principal. É importante lembrar que o GP do Qatar tem corrida sprint também, que pode ser um fator nessa briga, mas eu acho que o Verstappen, no momento, é carta fora do baralho até que a situação mude. Se os dois pilotos da McLaren abandonam agora em Vegas, ele ganha a corrida, ele volta ao páreo, mas acho que não é a tendência. Embora, do ponto de vista de largada, né, até recapitulando o que a gente abordou no bloco anterior, acho que o Verstappen tem uma condição de incomodar, embora no long run, aí no ritmo de corrida, eu acho que a McLaren seja a favorita. Mas eu diria que o Norris está com o título bem encaminhado, porque o retrospecto do Piastri nessas últimas etapas do calendário não é muito bom. Se a gente olha a temporada inaugural dele na Fórmula 1 2023, a segunda ano passado, e, claro, comparando com o que já fez Norris e até o próprio Verstappen, nessas pistas que estão aí faltando, é difícil para o Piastri, porque, assim, por mais que o Verstappen esteja em terceiro, ele pode muito bem se colocar entre Piastri e Norris. Então é mais um fator para a gente ter em vista. Então, realmente, o Norris está com tudo na mão aí para ser campeão da Fórmula 1 neste ano, mas precisa fazer o dever de casa. Seguinte, a minha visão é mais simples, né? Tá 42 do segundo tempo, pênalti, Norris é o batedor. O técnico do time adversário está escolhendo quem vai ser o goleiro, Verstappen ou Piastri. É isso. Hoje ele vai bater esse pênalti. Vamos ver o que acontece. Se ele marcar o gol, meu amigo, ok. Agora, se o técnico acertar o goleiro do outro lado e o cara pegar, Piastri ou Verstappen, o campeonato o juiz vai ter que dar um pouco de prorrogação aí para acabar essa história. Qual goleiro o Odinei escolheria? Essa é a pergunta. Qual que eu escolheria? Entre Verstappen e Piastri contra o Norris, batedor de pênalti. É uma situação difícil, né? Acho que o Verstappen é um pouco mais alto, tem mais envergadura. E é mais maldoso também, né? Só que pro pênalti do Verstappen a bola tá mais perto do gol, né? Exato. Aí se o campeonato voltaria, né? Porque o campeonato tá chato pro torcedor do Verstappen. Ainda não tá pegando fogo, né? Tá muito legal pro torcedor do Lando. E a primeira curva de Las Vegas hoje, de hoje para amanhã, 1h, pode dizer muita coisa, né? Inclusive porque George Russell tá bem atrás do Verstappen, não na posição, né? Porque a largada é o Norris, Verstappen, o Carlos Sainz e o George Russell. Então, quer dizer, o Russell tá muito próximo do Verstappen. São talvez uma das principais, se não a principal rivalidade na Fórmula 1 hoje. O George Russell não tem nada a perder. Mas ele naturalmente vai querer se colocar ali também, até porque ele foi o vencedor do ano passado, né? Sim, a Mercedes foi bem em Vegas no ano passado. Então, é outro elemento aí também, né? Um outro piloto que vai para cima também. Imperdível a partir da 00h20 de hoje para amanhã, aqui na Band News FM, com a narração do comandante Odinei Edson, com os comentários da Alessandra Alves e a participação da Luana também, que vai estar nas carrapetas da Band News FM neste final de semana. Vamos tentar falar um pouquinho mais de Gabriel Bortoleto, né? Que infelizmente esse programa especial acaba acontecendo num momento não tão bom, não tão favorável ao Bortoleto, depois de abandonar no Brasil, de ter muita dificuldade na qualificação na chuva, mas é um piloto brasileiro e eu
leigo que sou, mas que acompanho Fórmula 1 há muito tempo, que me parece ser um excelente piloto. Não sei qual a opinião de vocês, né? Falta um pouquinho de equipamento que talvez tenha nome e sobrenome, Audi, né? Eu acho que o Bortoleto está fazendo um campeonato muito bom. Eu acho que as pistas que ele conhece, as pistas da Europa, ele foi muito bem. Foi muito nítido isso. Foi o período em que ele desenvolveu mais, que ele conseguiu superar o companheiro de equipe dele, o Nico Hülkenberg, que é um dos pilotos mais experientes do grid atualmente. E foi muito nítido isso. Quando saiu da Europa, ele já teve desempenhos mais irregulares. A gente tem ouvido falar bastante do Kimi Antonelli como o melhor rookie, né, o melhor estreante da história, mas tem uma ponderação importantíssima para fazer. O Kimi Antonelli está correndo de Mercedes, começa daí. E o melhor rookie da história até agora era o Hamilton, numa época em que tinha 17 corridas e sendo 24 corridas. Então é óbvio que a chance de fazer mais ponto é agora. O Bortoleto, eu acho que ele não destoa desses bons estreantes desse ano. Além do Kimi Antonelli, eu acho que o Isack Hadjar fez um ótimo campeonato também. Eu acho que num degrauzinho um pouquinho abaixo, o Oliver Behrman é um piloto que talvez ainda precise amadurecer um pouco, mas é um piloto no qual eu vejo muitas qualidades, acho que é um piloto rápido. Então acho que é uma geração boa que vem aí. O Bortoleto, quando ele foi anunciado na Sauber, que vai virar Audi, eu lembro que a gente até falando no ar e o Odinei falando, mas se ele não mostrar serviço no primeiro ano, já era. Ele mostrou serviço. Eu acho que ele mostrou serviço principalmente na comparação com o companheiro de equipe, que é a comparação mais objetiva que a gente pode fazer. Não dá para comparar ele com o Antonelli. O Antonelli tem um equipamento muito melhor do que o dele. Para a perspectiva, para o ano que vem Audi por aí. Só que a própria equipe está jogando, está projetando isso um pouco mais para frente, de brigar por títulos e corridas. Então, talvez o Antonelli, talvez o Bortoleto tenha uma boa perspectiva no ano que vem, mas eu acho que não é no lugar que ele está que a gente vai começar a vê-lo ganhar corrida tão já. Mas eu acho que o saldo geral foi uma boa temporada para ele até agora. E antes do Odinei e do Carlos darem a opinião em si do Bortoleto, do talento do Bortoleto, eu queria tocar com o Odinei um assunto que nós tivemos uma morte trágica de um Senna praticamente no auge da carreira, ou no auge da carreira dele. Aí nós tivemos um Rubens Barrichello sempre com boas equipes, brigando por vitórias, o Felipe Massa da mesma forma, e sempre a gente comparou, nós, torcedores brasileiros, comparávamos um com o outro. De repente tivemos um intervalo e aí entra o Bortoleto. Talvez um pouco menos de pressão nossa, do Brasil, e paralelamente a isso, o brasileiro gostando do esporte em si, porque o brasileiro gosta de ganhar, né? Eu acho que todo mundo vai concordar com a gente. O brasileiro gosta de ganhar. Ele assiste o que o Brasil tem chance de ganhar. E de repente na Fórmula 1 sempre teve e não tem mais. Só que o fã de Fórmula 1 continuou. Continuou ligado na Band News FM, continuou acompanhando notícia. E aí vem agora o Bortoleto. E parece que assim, a gente abriu o programa, falou de um monte de coisa. Tem o Bortoleto para comentar. Isso pode ser interessante para ele também, né, Odinei? Claro, eu acho que está dentro daquilo que se espera do esporte. Nós estamos olhando para o esporte num todo. Né? Se o esporte está legal e o Bortoleto consegue fazer um bom papel dentro do esporte, ótimo. Se o Bortoleto está excelente no esporte ruim que ninguém quer ver, complica tudo. Né? Então é essa a questão. Até eu brinquei com uma frase que é mais ou menos o Brasil. Né? Na transmissão, um dia eu comecei a brincar e quem foi que pegou a Aline Fanelli. Aline, né? Que é muito fácil, é só fazer o que é melhor para o Brasil. É simples, né? É tudo tão fácil, é só fazer o que é melhor para o Brasil. E não individualmente para cada um, e não para cada partido político, e não para absolutamente dessa questão. Então, acho que esse caminho, essa trajetória que o Bortoleto está tendo, numa condição completamente diferente, né? A pancada que o Bortoleto deu no GP de São Paulo, não era para ele participar do final de semana inteiro e ver se ele ia correr a próxima. Ele ficou esperando, o carro quase ficou pronto para a classificação daí a pouco. Então é outro cenário, outra situação completamente diferente com esses carros que evoluíram muito em conta da morte do Senna, que conseguiu trazer e deixar um legado extraordinário para esse esporte, que é a segurança do piloto. Né? Aí você vem assim, por exemplo, a pancada do Bortoleto em São Paulo. Então, todo mundo, exagerou e não sei o quê. O primeiro comentário que veio foi porque, poxa, não tinha nem pontuação, não tinha nada que ele estaria brigando por nada só por uma ultrapassagem. Não, ele estava muito além disso. Ele estava seguindo uma recomendação de dentro da equipe que tinha pedido para ele continuar sendo agressivo.
Então, porque um cara que entra na Fórmula 1, como é o caso do Bortoleto, ele não tem que correr para a torcida. Ele não tem que correr para a família. Ele tem que correr única e exclusivamente pelo pit wall, pelo muro, pelos donos das equipes. Ali os caras têm a telemetria na mão. Ali os caras têm todas as informações do grau emocional. Porque hoje um piloto de Fórmula 1, ao contrário de anos atrás, é mostrado para esse pit wall, para os donos das equipes, se ele retomou a aceleração no ponto exato. Se ele fez o ponto de frenagem exatamente onde deveria fazer para ter o melhor rendimento do carro. Antigamente o cara chegava no box e falava, tá saindo de traseira, tá saindo de esquerda e tal, e ele vai para a pista e ele freia, um freia 50 metros, outro freia 80, tinha as placas lá. Hoje não precisa mais das placas de distância para a curva, porque é um videogame, é um robô, ele tem que se adequar àquilo tem que estar automático nele. Ele vai frear, e o que é pior, Coutinho, é a intensidade da pressão no pedal do freio. Ainda tem esse detalhe. Tem curva que ele tem que ser forte e duro, e tem curva que ele tem que ser mais suave, usando o mesmo pedal do freio. Então é muito complexo isso tudo. Então o Bortoleto ele está correndo, ele está fazendo o trabalho certo, porque ele está correndo para o pit wall. Ou seja, os donos das equipes estão olhando que ele está correspondendo e tirando um pouco além daquilo que o carro pode oferecer para ele. Aí é que está a diferença. Porque o piloto ganha notoriedade quando ele consegue tirar hoje 0,01, um milésimo da diferença do outro, com o carro não dando a condição para ele. Por quê? Porque para tirar essa diferença na tecnologia é um investimento absurdo, é uma grana estrondosa. Por isso que Senna foi muito famoso, que ele tirava um segundo em cima do companheiro dele. Para fazer o mesmo companheiro dele andar um segundo mais rápido, a equipe tinha que colocar milhões de dólares para desenvolver o carro. Então, os 50 milhões de dólares que pagava para ele, era barato para a equipe, né? Que ia gastar menos e ele dava esse resultado. Então, o Bortoleto está fazendo, acho que, o trabalho certo, resumindo. Ele está correndo para esse pessoal e mostrando maturidade. Se ele der sorte, porque a Fórmula 1 hoje necessita e carece muito disso, da tranquilidade, da agressividade, está tudo composto dentro do piloto, e tem que dar um pouco de sorte para estar no lugar certo na hora certa. Me parece que o Bortoleto tem futuro. Tomara, tomara. Bom, a gente tem muitos outros assuntos, mas infelizmente a gente está chegando ao final do programa. Passou Você chama a gente começa a falar e não para mais. Eu adorei. O microfone é com a gente mesmo, eu né? Eu adorei. Carlos, vou começar com você. Quem vai vencer... Duas perguntas. Quem vai vencer a prova hoje, Grande Prêmio de Las Vegas, a partir de 00h20 aqui na Band News FM, e quem vai ganhar o campeonato? Para arrematar sobre o Bortoleto rapidinho, é mais fácil na Fórmula 1 você domar um leão do que transformar um dócil gatinho num leão. Então é melhor que ele seja agressivo. Quem vencerá a corrida, meu palpite é Lando Norris, o mesmo vale para o Campeonato Mundial. Dinei? Você quer saber quem vai ganhar a corrida? Quem vai ganhar a corrida. Onde é que tá a roleta? Pensa que é fácil assim, meu? Tem roleta aquele stand da Comparte, ele ganha prêmio. Mas eu acho que o Lando não ganha hoje, não. Eu vou ficar só com esse palpite. Eu acho que o Lando hoje vai estar tão correndo pelo campeonato que ele vai preferir fazer pontinhos a ganhar a corrida e arriscar demais. Mas ele fica com o título. Vamos ver se ele marcar esse gol, quem sabe. Aí ele... A gente tem mania de fazer os palpites e a gente fala que sempre tem alguém que quer ganhar a pizza sozinho. Eu quero ganhar a pizza sozinho, eu vou apostar numa vitória do Carlos Sainz hoje e o título do Lando Norris. Você vai ganhar a pizzaria inteira sozinha, se você acertar essa daí. Quero convidar todo mundo para acompanhar a nossa transmissão a partir da 00h20. Quando acabar a corrida, se o Carlos Sainz ganhar, quero parabéns. Porque eu jogo um pouco sempre no contrapé da questão, né? Por exemplo, a gente estava conversando, né? O pai do Neymar comprou a marca Pelé. Não quero saber por que o pai do Neymar, eu quero saber quem vendeu a marca Pelé e por que vendeu a marca Pelé, né? O Bolsonaro foi preso e tal. Tá bom, eu tô vendo, mas quero saber por que o juiz decidiu a prisão do Bolsonaro. Qual foi a razão dele tomar essa decisão? Isso para mim é notícia. Isso para mim é importante. Se foi injusto, se não foi. Quero primeiro entender a questão. E o Bortoleto também é uma coisa. Vamos torcer o Nando, vamos primeiro ver se ele consegue fazer o que tem que ser feito. Se ele vai entregar essa pizza para Alessandro, uma pizzaria inteira, como você disse. Né? Para mim vai ganhar o Max Verstappen hoje, mas o campeão vai ser Lando Norris. Não temos tempo para mais nada, diga, Odinei. Não, só porque você vai ter uns 2 ou 3 pedaços da pizza, fica tranquilo. Tá bom, valeu. A pizzaria, se o Sainz ganhar, a Alessandra Alves vai ganhar inteira a pizzaria. É que eu quis fazer a felicidade da Luana Pereira, porque ela é fã do Lando Norris, ela até acende vela pro Lando Norris. Pro Lando Norris não, desculpa, ela é fã do Carlos Sainz.
E é isso. E lembrando que o Luiz Fernando Ramos, o Ico, vai estar com a gente também na transmissão. Verdade, verdade. Um grande abraço pro Ico, lá diretamente. O nosso pulso de cultura. Sim, sim. E a guia eu preciso fazer um Partiu Band News mais uma vez com o Luiz Fernando Ramos. Carlos Quinoel Sainz, Costa, muito obrigado. A gente continua na Band News FM. Seja muito bem-vindo ao Grupo Bandeirantes de Comunicação Band News FM. Muito obrigado, foi um prazer. Uma honra aqui dividir essa mesa com vocês e até a próxima. Odinei Edson, até 00h20. Até 00h20. Vamos lá, tomar um pedregulho e vamos nessa. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo por vir aqui ao Salão do Automóvel. Ale, sou seu fã, você sabe disso. Até 00h20. Até é mútuo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Coutinho. Sempre um prazer. Espero todo mundo lá, 00h20. Especial da Band News FM falando sobre Fórmula 1. Eu ia falar automobilismo, mas a gente praticamente só falou sobre Fórmula 1 aqui nessa última hora. A gente continua no Salão Internacional do Automóvel em São Paulo. Eu faço o convite. Estande da Copart, estúdio da Band News FM. A gente volta já já. Valeu!